Tá todo mundo ouvindo normal, certo? Certo. Pronto, Gabi, pode falar. Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso, já não sei qual é o número, Encontro Carioca, nossa atualização mensal aí da BML-PM RJ. Muito feliz de estar com todos aqui, tantas pessoas queridas. 11º, Ana? 11º. Queridos alunos, amigos, muito legal. Pessoas que sempre estão, né? E pessoas novas. Agradecer muito aí essa dupla, Fátima e Vivian, que são referências nesse assunto, né, exemplos aí para nós todos. Estaremos sempre aprendendo com elas. Fátima chegando de viagem, né? Muito obrigada por, né, estar aqui comigo, como sempre. São muitos anos juntas já. E Vivian, muito obrigada lag aí. e tudo mais, só a Gabi para fazer. É porque esse tema tinha que ser vocês, né, gente? Não tem jeito. Vocês duas aí são, né, o peso pesado da atualidade. Temos outros conhecedores do assunto aí. Oscar tá aí no meio também, que eu vi ele passando. Acho que eu aprendi muita coisa com o Oscar. O Wellington também está aí. O Wellington também. Nossa, os caras aprendi tanta coisa com ele em corredor de fórum. Depois poder aprender na teoria, poder passar isso para os outros, né, de uma forma acadêmica, assim, muito legal. Então tá, Adri, já fiz meus discursos, fica à vontade. Claro, hoje a gente vai estar apresentando o 11º Encontro Carioca sobre atualização em perícia securitária. A nossa primeira palestrante vai ser a doutora Vivian, mestre em ciência pela Unifesp, pós-graduada em avaliação do dano corporal pela Universidade de Coimbra, pós-graduada e especialista em medicina legal e perícia médica, pós-graduada em direito médico hospitalar pela Escola Paulista de Direito, membro do Conselho Técnico Científico da ABML-PM, médica perita do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de Pernambuco, diretora de científica da Lex Artes Perícia Médica e ex-perita do IMESC e do GEF de São Paulo. Logo em seguida, teremos a doutora Maria de Fátima Furtado Veloso Melo, especialista em medicina legal e perícia médica, especialista em ortopedia e traumatologia, professora da pós-graduação em medicina legal e perícias médicas da Unifase, coordenadora do curso de valorização do dano corporal, em parceria com a Universidade de Coimbra, acadêmica imortal da Abracis, Academia Brasileira de Ciências, Artes, Histórias e Literatura, e doutora honoris causa em Ciências Médicas pela Unicercap, acho que seria isso. E temos a doutora Gabriela Graça como nossa moderadora, Não presidente... Fica à vontade aí, Adri. Oi? Fica à vontade aí, tá? Presidente da ABML-PM do Rio de Janeiro, especialista em medicina legal e perícia médica, em ortopedia e traumatologia, em medicina do trabalho, perito legista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, diretora de divisão clínica e necrópsias do acho que é do ML do Rio, que é IMLAP, pós-graduada em antropologia forense e direitos humanos, professora de ortopedia do curso de valorização do dano corporal de Coimbra de 2023, professora de medicina legal da Cadepol e da UERFG, membro da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícia Médica do CRUCEMERG. Com vocês, a doutora Vivian, dando a aula dela. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui hoje, né? Agradeço o convite da doutora Gabriela Graça, sempre é um prazer poder participar, contribuir com um pouco do conhecimento que a gente tem. Também é um grande prazer poder dividir a fala com a doutora Fátima Furtado, uma grande colega do Rio de Janeiro, tem uma ampla experiência em perícia securitária, referência também. E saudar todos os colegas que estão nos assistindo hoje, não dá para me falar o nome de todo mundo, tem mais de 60 pessoas, mas sintam-se saudados todos, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Está aparecendo a minha tela? Sim. Confirma para mim. Então, eu já coloco aqui a foto do Rio de Janeiro, né? A gente vai estar lá em setembro, já a minha homenagem a esse 11º Encontro Carioca, que a gente vai falar sobre atualização em perícia civil.
Mas antes de falar de um pouco de atualização em perícia civil, a gente tem que relembrar alguns conceitos relacionados à medicina legal e perícia médica. Então, eu sempre gosto de colocar esse slide que mostra que a medicina legal e perícia médica, na verdade, é uma ponte entre duas grandes áreas do conhecimento, que é o direito e a medicina, tá? E o meu foco das perícias securitárias vai ser falar sobre o processo judicial. A Fátima tem mais experiência na parte administrativa das perícias securitárias, então vou deixar para ela falar sobre esse ponto. Então, no processo judicial, quando que vai ter uma demanda relacionada a seguros? Então, houve um indeferimento em via administrativa, né? Faltou documentação, não foi juntado o boletim de ocorrência, documentos médicos e assim por diante. Então, há um indeferimento em via administrativa dessa indenização de um seguro. Ou o autor, o requerente, pede uma diferença dessa indenização. Então, ele recebeu uma indenização, mas ele acha que deveria ter ganho um pouco a mais. Ou a seguradora nega, né, a indenização, indefere essa indenização, alegando pré-existência, ou seja, que tenha um dano, uma lesão anterior à celebração do contrato entre as partes. Então, quando a gente fala de perícia securitária, em que área do direito que se situa? No direito civil. E lá a gente tem no Código Civil, no capítulo 15, a parte do seguro, no seu artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante ao pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. E a SUSEP? A SUSEP é uma tabela. O que é a SUSEP? A gente fala, a tabela da SUSEP. A SUSEP não é uma tabela. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. É o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda e foi criada pelo Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966. Ela executa a política elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, tá? E eu quero que vocês guardem 3 números, né? Se alguém for jogar depois na loteria, no jogo do bicho, vocês têm que guardar 3 números dessa aula, que é a circular da SUSEP número 29, a circular da SUSEP número 302 e a circular da SUSEP 667. Eu vou falar depois em específico de cada uma delas, mas só para vocês guardarem esses 3 números. Então, quando a gente fala de perícia, a gente tem que delimitar alguns conceitos e definir o método. Então, o que é prêmio? Prêmio, essa é uma definição de prêmio, normalmente cai nas provas, né, de título de especialista de medicina legal e perícias médicas, caiu na última prova. O que significa prêmio? Prêmio é o valor correspondente de cada pagamento destinado ao custeio do seguro. Então, o segurado paga o boleto, o valor, o prêmio à seguradora, tá? Então, o prêmio não é a indenização, o prêmio é o que o segurado paga à seguradora. E o sinistro é a ocorrência de um risco coberto durante o período de vigência do plano de seguro. E qual que é o objetivo do seguro? Né? O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao segurado ou a seus beneficiários, observadas as condições contratuais. E essa indenização, o valor a ser pago pela sociedade seguradora na ocorrência do sinistro, limitado ao valor do capital segurado da respectiva cobertura contratada. Que tipo de seguros que a gente tem? Tem seguro de auto, né, automóvel, habitacional, seguro de viagem, seguro prestamista, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de responsabilidade civil. Mas quais os seguros que o perito vai ter que atuar no âmbito judicial? Qualquer seguro relacionado a pessoas. Qualquer seguro relacionado a pessoas. Existem coberturas básicas, que são oferecidas automaticamente para a cobertura daquele ramo de seguro, e coberturas adicionais, que podem ser contratadas facultativamente, né, mediante a um adicional do prêmio. Né? Lembrando que o prêmio não é a indenização, é o que o segurado paga para a seguradora. E quais são os tipos de coberturas desses seguros? Então, a gente tem cobertura por morte, por causas naturais e acidentais, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, invalidez laborativa permanente total por doença, diárias de incapacidade, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, diária por internação hospitalar e doenças graves. Todos esses tipos de cobertura podem ensejar uma perícia médica em via judicial, tá?
Doença pré-existente, a gente também tem que definir o que é doença pré-existente. Então, caso as condições gerais ou especiais excluam doença pré-existente das coberturas de seguro, esta deverá ser definida como doença de conhecimento do segurado e não declarada, né, à época da celebração do contrato. Isso é muito importante, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma paciente que tem um nódulo de mama, e ela descobre que é câncer de mama só depois que ela celebrou o contrato com a seguradora, ela não tinha ciência que ela tinha câncer. Então, quando ela tem ciência e ela não declarou, a gente define como pré-existência. E temos que definir, como o professor Lucas Leal falou num outro evento de EAD aqui da associação, a diferença da terminologia, da taxonomia de invalidez. Invalidez securitária é diferente de invalidez previdenciária, né? Nem tudo que parece é igual àquilo que é, né? Então, invalidez securitária é a perda, redução ou impotência funcional definitiva total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física. Então, é um prejuízo anatômico ou funcional. É uma perda física, sensorial ou psíquica. Já a invalidez previdenciária está relacionada à incapacidade laboral, né? À incapacidade omniprofissional, a incapacidade para toda e qualquer função insuscetível de reabilitação. Isso é invalidez previdenciária. A circular 667 fala que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente no âmbito securitário, que deve ser comprovada de forma prevista nas condições do contrato. Então, invalidez previdenciária não é sinônimo de invalidez securitária. E isso pode ser um motivo de pleito judicial também. Consolidação médico-legal, outra definição que temos que firmar. Então, o que é consolidação médico-legal? Quando os tratamentos foram finalizados, foram esgotados os recursos terapêuticos para a recuperação daquela doença ou daquela lesão. Então, a gente pode dizer que há uma sequela, ou seja, que os danos são permanentes, né? Então, a lesão consolidada, aqui, nesse maratonista, e aqui a lesão não consolidada, né? A presença de um Lisarov, um fixador externo de uma fratura. Então, se o periciado se apresentar com um fixador externo na nossa perícia, a gente não vai conseguir mensurar o dano permanente, porque a lesão não está consolidada. A gente vai ter que considerar o estado anterior também. Então, lá nas circulares da SUSEP também fala que a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva apurado. O que significa isso? Então, se aquele indivíduo que tinha uma sequela de poliomielite e teve uma fratura da tíbia, e hoje ele tem um prejuízo funcional desse membro, a gente vai ter que deduzir o dano apurado hoje com o seu estado anterior. Lesões múltiplas, lesões em mais de um membro ou órgão. A soma das percentagens individuais não poderá exceder 100%. 100% equivale ao indivíduo como um todo. Duas ou mais lesões no mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens individuais não poderá exceder a perda total do membro ou do órgão. Por exemplo, se você tiver uma anquilose do punho, do cotovelo e do ombro, se a gente somar individualmente essas sequelas, elas não podem ser maior do que a perda do membro superior inteiro. Danos não indenizáveis. Então, a perda de dentes ou os danos estéticos não estão previstos nos contratos de seguro, usualmente. A gente vai falar de um seguro muito específico, que é o seguro que a gente chama de IPA, que é a invalidez permanente por acidente, que está relacionado a eventos traumáticos, que pode ser um acidente de trânsito, um acidente numa escola, um acidente doméstico, em via pública, ou, inclusive, um acidente de trabalho. E para isso a gente tem que definir o que é acidente pessoal. Então, é um evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de uma lesão física, que por si só é independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário o tratamento médico. E agora, olha, com essa resolução do CNSP 439 de 2022, foi acrescentado na definição de acidente pessoal. Observam-se que o suicídio ou a sua tentativa será equiparado para fins de pagamento de indenização a acidente pessoal. O que significa isso? Que
anterior a 2022, o suicídio era risco excludente no contrato de seguro e não caracterizava acidente pessoal. E hoje, por essa resolução, o suicídio ou a sua tentativa com lesão é caracterizado como acidente pessoal. O que exclui, né, da invalidez permanente por acidente pessoal, o IPA? Qualquer doença, né? Então, se for doença, não é acidente. Inclusive as doenças profissionais, ocupacionais, LER-DORT. Então, a analogia previdenciária que diz que uma doença profissional ou uma doença ocupacional equivale a um acidente de trabalho, não se aplica no âmbito securitário. Na verdade, é um risco de exclusão. E isso vai ser motivo de judicialização. Então, um periciado que tem LER-DORT e pede a indenização por IPA, mas é um risco excluído. Complicações de realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Então, um periciado que foi fazer uma colonoscopia e teve uma perfuração intestinal, um acidente que a gente fala, não é considerado como acidente pessoal, tá? Então, no seguro de invalidez permanente por acidente, a gente vai ter que apurar a invalidez, quando eu digo invalidez, aqui é o dano corporal, caracterizar um acidente pessoal, que pode ser um acidente de trânsito, um acidente em via pública, um acidente de trabalho, qualquer tipo de acidente pessoal, e determinar um nexo de causalidade entre esse acidente pessoal e o dano. E para isso a gente vai usar uma tabela, né? Mas que tabela que a gente vai usar? A tabela que consta no contrato de seguro que foi celebrado entre as partes, entre o requerente e a requerida, né, entre o segurado e a seguradora. Ah, mas não é a tabela da SUSEP? Usualmente é aquela tabela que todo mundo conhece, a tabela da SUSEP, eu até coloquei ela aqui para a gente relembrá-la, né, que tem os danos totais e parciais. Então, usualmente é aquela tabela que todo mundo conhece que está nesse contrato. Mas pode ser que não seja ela, pode ser que seja outra. Então, a gente tem que olhar na contestação o seguro, o contrato de seguro e a tabela que foi contratada entre as partes para a gente poder apurar o dano corporal no caso em específico, tá? 90% das vezes, essa tabela? Mas eventualmente pode ser uma tabela outra, né? Só falando um pouquinho específico da tabela da SUSEP, né, de seguros de acidentes pessoais, ela divide os danos em danos totais e danos parciais, sendo que os danos parciais podem ser completos ou incompletos. Lembrando de algumas sequelas bem específicas da tabela de acidentes pessoais da SUSEP, né, que não está prevista, por exemplo, na tabela do DPVAT, como alienação mental, a perda total da visão de um olho quando o segurado já não tiver a outra vista, 70%, a anquilose total de um dos tornozelos, 20%, e as dismetrias a partir de 3 centímetros. Então, esses tipos de sequelas, elas são diversas da tabela do DPVAT, por isso que eu coloquei aqui para ressaltar. Então, eventualmente, a gente vai se deparar com essa tabela, né? Essa é uma tabela que eu coloquei, que é de uma seguradora, que eu não vou colocar o nome para não fazer propaganda para a seguradora, mas, por exemplo, nesta tabela tem a perda de um testículo, tem a perda do útero antes ou depois da menopausa, um percentual do dano. Então, uma tabela ampliada, não é aquela tabela que a gente conhece, como a gente apelida de tabela da SUSEP. Então, a gente tem que consultar para saber qual foi a tabela contratada no seguro em questão. E não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação à percentagem prevista na tabela para sua perda total do grau de redução funcional apresentado. O que significa isso? Então, se na tabela aqui, por exemplo, a gente tem que para a anquilose total de um dos tornozelos é 20%, se eu tiver um prejuízo moderado, né, uma repercussão moderada da amplitude articular do tornozelo, não vai ser 20%, a gente vai ter que aplicar um redutor. E esse redutor não necessariamente é aquele redutor que a gente conhece. Você pode aplicar um redutor de 30%, de 80%, de 15%, um redutor da funcionalidade daquele órgão ou membro que você verificou. Então, não necessariamente você tem que aplicar aquela regrinha que eu já vou colocar aqui abaixo, né? Então, na falta de indicação de percentagem da redução e sendo informado apenas o grau dessa redução, pode ser colocado como máximo, médio e mínimo, né? E a indenização será calculada respectivamente na base das percentagens de 75% para a máxima, 50% para a média e 25% para mínimo.
que quer dizer isso? Que a gente pode apurar além desses percentuais. Então, não pode ser 80, pode ser 15, pode ser 30. E se a gente quiser usar já os percentuais padrões, a gente pode usar também, que é o máximo, médio ou mínimo da perda da funcionalidade ou a perda anatômica daquele órgão ou membro apurado na tabela, tá? Então, eu falei para vocês que vocês tinham que guardar 3 números, né? O primeiro número é a circular número 29, né? De 20 de dezembro de 1991, que aprova as normas para o seguro de acidentes pessoais. Eu não falei que seguro de pessoas o perito vai ter que avaliar? Então, é nessa circular que começa, de 1991. E no artigo 5º desta circular, consta a tabela mínima para o cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, que é aquela tabela da SUSEP que eu acabei de mostrar, né? Ó. Essa tabela aqui, ó, que eu mostrei para vocês, essa tabela está descrita no artigo 5º da circular 29. Então tá lá, no artigo 5º da circular 29 da SUSEP está a tabela mínima que a gente apelida ela de tabela da SUSEP, tá? E daí veio a circular 302, de 19 de setembro de 2005, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas e dá outras providências. Não houve muitas modificações entre a circular 29 para 302, houve algumas modificações, mas aquelas bases que eu passei para vocês de conceitos e de métodos continuam em relação a sequelas múltiplas, em relação a dano estético, a perda dentária, ao percentual da redução do membro ou do órgão afetado, né? Mas na 302 ela fala o seguinte no seu artigo 110, ficando revogadas as circulares da SUSEP número 29. Então ela revoga a circular número 29, ficando mantida o artigo 5º. Então ela revogou a 29, mas manteve o artigo 5º. O artigo 5º é aquele que está a tabela, tá? Então até aí tudo bem. Então em 2005 não houve grandes mudanças, né? Ela revogou a 29, atualizou a circular 29, colocou alguns conceitos novos, mas ela manteve a tabela. E aí chegou, em 4 de julho de 2022, a circular 667, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação de coberturas de risco de seguros de pessoas, de novo, de pessoas. Então, essa circular revolucionou os seguros. Por quê? Né? Ela trouxe alguns conceitos, ou seja, para a cobertura de invalidez permanente por acidente, que garanta o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais critérios objetivos para apuração do valor de indenização. Você fala para mim, mas não mudou nada. Mudou sim, porque agora ela não está falando que tem que ser uma tabela. Ela não coloca que tem uma tabela fixa ou uma tabela mínima. Ela está falando que a seguradora pode colocar qualquer tabela. Pela circular 29 e a 302, tinha que ter a tabela mínima, e daí poderia ser ampliada. Mas hoje não mais. Pode ser qualquer tabela. Também inovou com o artigo 25, que é vedado excluir da cobertura de acidentes pessoais qualquer evento específico relacionado ao estado de saúde ou à integridade física do segurado que tenha sido causa por acidente pessoal coberto. Por que inova esse artigo 25? Porque antes, por exemplo, num evento metatraumático, né, um periciado que teve uma fratura e foi internado, evoluiu com tromboembolismo pulmonar, a seguradora não indenizava, porque a causa direta da morte foi uma causa natural, um tromboembolismo pulmonar, mas é uma causa metatraumática. Então, esse artigo fala que é vedado excluir a cobertura de acidentes pessoais qualquer evento específico relacionado ao estado de saúde ou integridade física relacionado a um acidente pessoal. Outra coisa que inovou também, né, no artigo 26, é vedado constar no rol de riscos excluídos do seguro eventos decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de embriaguez ou sob efeito de substâncias tóxicas. Então, isso não tinha nem na 29 nem na 302, e podia ser motivo de não indenização. Então, disse que é vedado colocar nos riscos excluídos do contrato de seguro. E aí, o que aconteceu? No artigo 94, ela fala que fica revogada a circular 302, de 2005.
Mas a circular 302 não tinha mantido o artigo 5º da 29, que tinha a nossa tabela da SUSEP, aquela tabela que a gente conhece, que a gente usa todo dia? Tinha. Então, a partir da circular 667 de 2022, a tabela da SUSEP não existe mais. Né? Aquela tabela que a gente conhece, ela não está mais vigente, ela foi revogada pela circular 667. A gente usa, né, no âmbito civil e trabalhista, as tabelas para apurar o dano corporal, né? A gente usa ou a tabela do DPVAT ou a tabela que eu coloco entre aspas da SUSEP, né? Inclusive, vou deixar para a nossa colega, a Fátima, falar depois, que ela vai falar sobre o DPVAT, mas só para vocês saberem, a tabela do DPVAT também foi revogada agora em maio de 2024, né? Pelo SPVAT. Então, hoje em dia, a gente não tem nem a tabela do DPVAT, nem a tabela da SUSEP em vigor. Ah, mas eu sou obrigado a usar a tabela da SUSEP no âmbito civil? Claro que não, né? Aonde que está no Código Civil ou no Código de Processo Civil? Estou falando não no âmbito de seguros, né? O seguro vai usar a tabela do contrato. Mas se eu estou avaliando dano corporal, um evento que não está relacionado a seguros, né, que seria a avaliação integral do dano, aonde está descrito que eu tenho que usar a tabela da SUSEP? Em nenhum lugar, né? Então, no Código Civil, o artigo 186 fala que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927, aquele que por ato ilícito causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Aqui está dizendo do dano e da obrigação de reparar. E o artigo 473 do Código de Processo Civil, que rege a atividade pericial tanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito civil, lá fala que a gente tem que expor objeto e descrever o método, mas não fala que a gente tem que usar uma tabela ou outra, tá? E de tabelas baremas a gente tem vários, que são instrumentos do perito para apurar o dano no corpo. O dano no corpo. Não avaliar o dano à pessoa, que é muito maior do que o dano no corpo. Então a gente tem os baremas, né? O barema francês, né? O barema do AMA, da Sociedade Americana Médica, o barema europeu, o português, inclusive a tabela da SUSEP e o DPVAT, tá? E aproveito para fazer um convite a todos vocês, né, para o Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica, que vai ter de 5 a 8 de setembro, e que a gente vai ter muitas novidades relativas a tabelas e baremas. E era isso que eu queria falar para vocês, e muito obrigada. Tá fechado o microfone. Vamos deixar para discutir as dúvidas todas depois da apresentação da Fatinha, né? Porque a gente junta todas as dúvidas. Certo, já vou passar a apresentação da doutora Fátima. Adriele, onde é que você falou que Vou tem a te setinha para passar passar? agora. Senão eu não estou vendo, não, só você passar. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Vê aí, Minha se você internet está muito ruim. vê se a doutora apareceu agora. Tá, apareceu. Apareceu. Agora você tem um Bom, controle. em Vou primeiro passar pra lugar, frente gente, pra trás. obrigada, Adriele. Muito obrigada. Em primeiro lugar, pessoal, agradecer, né, o convite da Gabriela e ter a honra de estar aqui dividindo esse encontro com a Vivian, que é uma colega de curso de Coimbra e de várias coisas da vida, né? E a presença de todos, espero corresponder à altura. Eu combinei com a Vivian, a gente dividiu essa apresentação em duas áreas específicas, e a mim coube, obviamente, o DPVAT, né? Então, a Vivian já adiantou um pouco, estão havendo, só um minuto, aconteceram algumas mudanças de leis, não só com a SUSEP, mas com o próprio DPVAT, e o DPVAT, né, que era conhecido como seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, que foi criado por uma lei, né, em 1974, depois foi modificado pela Lei 11.945,
de junho de 2009, que foi a lei que criou a tabela do DPVAT, que é a tabela que nós conhecemos e utilizamos muito para quando vamos trabalhar com avaliação de sequelas em DPVAT. Essa lei foi uma lei que mudou o que já havia sido feito antes de 2008, 2009, porque anteriormente a avaliação de sequelas do DPVAT era feita através da tabela da SUSEP, não existia um valor específico de indenização, eram baseados em 40 salários mínimos, e a Lei 11.945 não só criou a tabela, como deu várias diretrizes para a avaliação e firmou o teto máximo de indenização em 13.500. Agora, como a Vívia já adiantou, foi criado o SPVAT, que é o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Eles só mudaram o nome, porque isso foi uma coisa política, depois que houve a mudança da seguradora líder para a Caixa Econômica, que havia, vamos dizer assim, um superágio de quase 5 bilhões, alguns dizem que foi 8, de valor dados pelo DPVAT e que não tinham ainda utilizados para indenização de vítimas, esse valor foi repassado para a Caixa, só que, como em 2019, 2020, foi suspenso o pagamento do prêmio do DPVAT, o seguro DPVAT não mais existia e que você não era mais obrigado a pagar, esse valor acabou sendo utilizado para pagamento de vítimas de acidente, e aí a Caixa se viu com um déficit financeiro para poder arcar com as indenizações das vítimas de acidentes de trânsito. Então, o governo, sabiamente, como sempre faz, ele criou um meio, através de uma lei de lobby, que foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, que foi a lei complementar 207, que foi de 16 de maio de 2024, que é a lei do DPVAT, e inclusive o nome do seguro para CIPVAT, o seguro continua sendo um seguro de caráter social, que vai garantir a indenização de vítimas de trânsito, tanto de morte e invalidez permanente, como o reembolso de despesas, o famoso DAMES, que já existia no DPVAT. Algumas coisas só foram ampliadas. Opa, agora foi. Então, a indenização por morte continua, a indenização por invalidez permanente total ou parcial também, e o reembolso de despesas médicas. Esse reembolso de despesas médicas... Peraí, vou fechar meu vídeo, então. Estão ouvindo agora, pessoal? Agora estou. Sim, Então vamos tá. ouvir. Vocês querem que voltem alguma coisa? Ou deu para entender? Deu para entender, professora. Então, ótimo. Tranquilo. Então, a indenização por morte e por invalidez permanente total e parcial continua. O reembolso de despesas médicas também, eles fizeram algumas alterações pequenas, acrescentando coisas que não antes faziam parte, como, por exemplo, o pagamento de serviços funerários para quem recebia por morte, que antigamente a pessoa só recebia pela indenização pela morte em si, e acrescentaram também a reabilitação profissional para vítimas de acidente que resultam em invalidez parcial. Eles mantiveram fisioterapia, prótese, órtese, tudo que quem trabalha com DPVAT, como a gente trabalhou, e como sei que tem colegas aqui presentes no nosso encontro que ainda trabalham, sabem o quanto que a gente vivia sinalizando, e eles continuam a sinalizar o grande índice de fraude que existe nessas despesas médicas,
quando são apresentadas, né, por os interessados, que geralmente tem um intermediário, que é o procurador, mas isso não foi ouvido e manteve-se o reembolso dessas despesas, né? Existem algumas particularidades que foram mantidas pela lei nova, né, a 207, que é um seguro obrigatório, independe de avaliação de culpa, ou seja, se a pessoa que provocou o acidente estava embriagada, ou ela atravessou fora da faixa, enfim, não se avalia a culpa no DPVAT nem no SPVAT. Isso aí foi mantido. E a adimplência, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha pago, né, o seguro obrigatório, ele não perde o direito de ser indenizado caso ele venha a ser envolvido num acidente de trânsito. E não precisa da identificação do veículo, que isso foi mudado exatamente pela 11.945, que é uma coisa que facilita muito o grande número de fraudes que a gente tem no seguro DPVAT. Agora, se o DPVAT vai manter isso, porque se a pessoa ela foi atropelada ou colidiu com uma moto, mas vamos dizer, ela foi atropelada por uma moto lá no interior do Ceará, e ela simplesmente ela não precisa identificar a moto, nem o modelo, nem a placa, basta ela chegar na delegacia para fazer o boletim de ocorrência e dizer que a moto se evadiu e que ela não teve tempo de vir. Obviamente que isso facilita um grande número de fraudes que a gente encontra nesse tipo de seguro, quando a gente sabe que a pessoa que caiu da escada fazendo um conserto em casa, ela simplesmente, alguém chega para ela e diz, olha, é só você ir na delegacia e dizer que você foi atropelado. Então, isso, quem trabalhou com DPVAT sabe o quanto que é real e o quanto que a gente viu isso e vê no dia a dia. Tá? O tempo para a conclusão continua exíguo, tá? Está na nova lei que o prazo para o encerramento do seguro a partir do momento que ele for acionado é de 30 dias, que é um prazo muito pequeno, que também acaba incorrendo nas várias falhas que nós encontramos no sistema DPVAT e que vai permanecer agora no SPVAT. Né, que são documentos que não são suficientes, a seguradora não pode exigir muita documentação, muito menos o perito, então isso aí acaba levando a uma avaliação precária e muito longe do que a gente gostaria que fosse feito. Né? Está na nova lei, né, na LC 207, que os valores das indenizações serão estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Ou seja, né, essa lei ela é uma lei muito vaga, né, ela é uma lei que ela fala muito mais, vamos dizer assim, da organização das verbas repassadas à Caixa Econômica e como que ela tem que gerir, pagar a pessoas jurídicas e tudo mais, do que do próprio seguro. Então, no momento, a gente não sabe nem qual vai ser a indenização total, né, do novo seguro. E isso é uma coisa que, obviamente, gera uma insegurança. E essa lei é de maio, né, de 2024, nós já estamos em final de julho, até hoje continua-se usando a tabela DPVAT, continua-se fazendo como se nada houvesse. Amigos que trabalham na Caixa e prestam serviço para a Caixa, né, que não trabalham na Caixa, porque não existem médicos trabalhando nessa área de seguro DPVAT ou SPVAT na Caixa Econômica. Ou seja, é um trabalho que depende de perícia médica e não tem nenhum médico para gerir esse processo. São pessoas leigas que vão determinar regras para que nós, médicos peritos, trabalhemos, o que é totalmente absurdo. E a lei, tá, ela diz que, para fim dessa lei complementar, consideram-se invalidez permanente a perda, a redução ou a impotência funcional definitiva. A redução ou a impotência funcional são coisas muito parecidas, né? Total ou parcial de membro ou órgão apurado após o término do tratamento cabível. Que, mais uma vez, a gente sabe, por
tantas pessoas falarem para vocês o tempo inteiro que o tratamento cabível é lá a consolidação médico-legal, mas que, a meu ver, nessa lei não está muito bem demonstrado de forma clara o que é tratamento cabível. Ele não fala em consolidação médico-legal. Quanto à lei do DPVAT, com todos os problemas que ela tem, eu acredito que explica melhor essas situações. E que é exatamente na lei do DPVAT, ele determina, ele fala claramente o que é invalidez total. Opa, que foi demais. Ele determina que as lesões que não forem totais, elas devem ser enquadradas na tabela, e as lesões decorrentes de acidente que não sejam suscetíveis de amenização. Ou seja, aqui ele define melhor a data de consolidação, proporcionada por qualquer medida terapêutica. Eu sei que é muito parecido, qualquer tratamento cabível, mas aqui está melhor definido. E para a gente que vai lá no segundo momento, porque como a Vivian falou, o seguro DPVAT agora, o SPVAT vai ser da mesma forma, porque vai continuar sendo gerido pela Caixa, vai continuar sendo feito perícia por terceiros, empresas que vão receber a perícia da Caixa e passar para... serão peritos de verdade, com especialização, como nós somos da BMLPM, porque o valor que a Caixa paga por cada perícia administrativa é um valor vergonhoso, irrisório, que a empresa, que é contratada da Caixa, ela acaba tendo que repassar também um valor muito baixo, porque senão dela. Então, assim, a gente está mantendo uma situação, e aqui eu estou fazendo quase um desabafo, apesar de não trabalhar mais com DPVAT, mas trabalhei muitos anos e tenho amigos que trabalham ainda hoje, que nós, como peritos, devemos, de uma forma, nos rebelar contra isso, porque é simplesmente uma coisa vergonhosa um perito receber por uma perícia, mesmo que administrativa, um valor de cento e poucos reais. Então, na lei do 11.945, ele define muito bem o que é invalidez permanente, total ou parcial. Ele define que a invalidez parcial pode ser completa ou incompleta, e conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais. Ele fala o que é invalidez total. Na completa, ele define como comprometimento ou perda total de um segmento corporal ou sua funcionalidade, coisa que na tabela da SUSEP isso não existia, A tabela da SUSEP era muito mais perda anatômica. Ele fala que a incompleta é um comprometimento ou perda parcial de um segmento corporal ou funcionalidade. E ele explica, que quando se tratar de uma invalidez permanente, parcial, completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, que é como a Vivian explicou. Por exemplo, o membro superior da tabela DPVAT vale 70%. Então, se você tiver uma perda completa, que no caso seria parcial, porque não é do todo, não é que vale 100%, você teria, vamos supor, 50% de 70%. Então, você teria 30%. Tá? Então, me desculpa, 35%. Opa, gente, espera aí. E outra coisa que não é citada na LC 207 é os percentuais de indenização. Que isso pode parecer besteira, mas quando eu comecei a trabalhar no DPVAT, que foi antes da Lei 11.945, eu cansei de ver perícias chegarem para a gente reavaliar administrativamente com indenizações de 18, de 12, de 8, de 6. Então,
transformava uma coisa que já não é muito fácil de ser, vamos dizer assim, similar, mesmo em períodos diferentes, praticamente uma loucura, porque você não tinha parâmetros do que era leve, moderado ou mesmo grave incapacitante. Eu sei que na maioria dos baremos internacionais é assim que funciona, né? Cada perda tem lá o seu percentual definido e não são percentuais estanques, que nem 10, 25 ou 75, mas se tratando da nossa realidade de DPVAT ou SPVAT, como assim vierem a chamar, é o que ajudava a que essas perícias fossem mais, vamos dizer assim, próximas de um consenso, né, de indenização para o mesmo tipo de dano. Porque, como eu já falei, infelizmente, a maioria das perícias de DPVAT, e acredito que isso vai ser mantido com o SPVAT, não são peritos de formação, são médicos que estão lá na ponta, em cidades, às vezes, que realmente nem têm o perito de formação e que vão fazer essa perícia sem ter nenhum conhecimento maior. E talvez por isso que muitas das perícias de DPVAT acabem sendo judicializadas. Então, é uma coisa que eu sempre tento, quando vou falar de DPVAT, lembrar, é que a perícia DPVAT, ou SPVAT, como querem chamar agora, é frequentemente utilizada como prova emprestada em outras demandas, o que acaba gerando muito questionamentos e muita dor de cabeça. Eu mesma já fui questionada por juízes, porque, como a Vívia falou, né, a invalidez securitária é diferente da invalidez previdenciária, porque, na verdade, eu acho que a invalidez, esse termo, não é o melhor termo a ser utilizado, até por definição mesmo, né? A definição de invalidez é incapaz para o trabalho de forma total, incapaz para qualquer atividade profissional, incapacidade total e definitiva, sem chance de reabilitação, de forma a não poder prover o próprio sustento. Isso lembra muito o trabalho, gente. Então, assim, eu acho que é um outro trabalho, né, que nós deveríamos fazer como membro da sociedade de peritos, tentar mostrar. Eu sei que a gente nunca é ouvido, eles fazem uma lei e não nos procuram, nem sequer sabem que a gente existe, mas tentar mostrar para eles que uma definição mal utilizada aumenta em muito o nível de judicialização de processos e aumenta em muito. Obviamente que, por um lado, isso é muito bom para a gente, que aumenta muito o nosso trabalho, mas é uma coisa que pode ser evitada. Por exemplo, a incapacidade, por definição, que talvez fosse vamos dizer assim, a melhor palavra para a gente usar em vez de invalidez, é efeito da deficiência sobre a vida da vítima, né? Estimativa de extensão ou efeito da deficiência, inviabilidade para executar tarefas ou funções normais. Mas, na verdade, a que eu mais acho apropriada, tá, é deficiência, que seja anormal, anatômico ou funcional, que persiste após o tratamento. Diminuição da capacidade de produzir algo, ou dano, que é, na verdade, né, o sinônimo lá de sequela. Então, ao meu ver, se a gente fizesse uma mudança de denominação, ao invés de validez, usássemos deficiência, nós teríamos uma diminuição de tantos questionamentos nessas perícias securitárias em geral, mas principalmente nessa da DPVAT, SPVAT, porque elas, com certeza, qualquer pessoa que tiver recebido uma indenização por invalidez parcial, completa ou incompleta, ela vai com esse laudo até o INSS ou até um seguro que ela tenha privado para tentar se aposentar, para tentar ter algum outro tipo de ganho, porque ela simplesmente vai ter aquilo na mão, que ela tem uma invalidez. Né? E se o nome... Até porque já é difícil. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar com DPVAT, muitos que entravam depois da perícia administrativa, judicialmente, para requerer o complemento da indenização, né? Porque, por exemplo, a pessoa perdeu um dedinho mínimo, né? E ela recebia lá
o valor correspondente, proporcional a 40 salários mínimos. Só que tinha lá invalidez. Aí ela entrava na justiça e o juiz entendia que invalidez é uma coisa total. E ela ia lá e ganhava os 40 salários mínimos. Eu acho que tem colegas que trabalhavam com isso na época que estão aqui para não me deixar mentir que o quanto isso era frequente. E no SPVAT, né, conforme a Vívia também falou aí da SUSEP, eles acabaram com a tabela de PVAT, né? Não existe nenhuma referência para fazermos as avaliações das sequelas de acidente de trânsito, nem a missão como a da SUSEP, ela ainda fala que a seguradora pode escolher a sua tabela a ser utilizada, que, na verdade, apesar de frequentemente a SUSEP ser utilizada na maioria dos contratos, né, das apólices, muitas seguradoras já têm as suas tabelas ampliadas e utilizam ao invés da SUSEP. Mas no caso do DPVAT, como era uma tabela criada por lei, essa opção não existia. A gente era obrigado a usar a tabela do DPVAT. Isso deixou de existir. Já soube, por fontes amigas, que a Caixa sugeriu uma tabela onde não houvessem articulações, e aí vocês veem o absurdo que é a realidade de DPVAT e SPVAT por aí, ou seja, ela queria acabar as articulações e indenizar só em membros. Por sorte, nós temos pessoas lúcidas trabalhando com perícia DPVAT, prestando serviço à Caixa, e que mostraram para ela a inviabilidade e a loucura que seria isso. Então, apesar da tabela DPVAT ter várias incoerências, e quem me conhece sabe o quanto que eu fui crítica dessa tabela, até porque foi outra tabela que foi feita sem consultar um grupo de peritos, foi feito por poucas pessoas, né? Então, ele equiparou a mão a valer mesmo que o membro, que não tem sentido, né? Ele equiparou, que para mim isso é um dos maiores absurdos existentes, né? Equiparou o valor percentual de todos os dedos da mão, inclusive o indicador, né? Aos dedos dos pés, né? Ele equiparou o hálux, né? Aos demais dedos dos pés, sendo que o hálux ele é o principal prepulsor da marcha, né? Na fase de impulso, ele é o principal, vamos dizer assim, facilitador desse impulso da marcha, ele não pode valer a mesma coisa que os outros dedos. Igualou todas as articulações dos membros em 25, que a Vívia também mostrou que, por exemplo, na tabela DPVAT o tornozelo vale 20, eu acho que na DPVAT, na SUSEP, a única o único membro, a articulação que vale 25 é a do ombro. E excluiu a coluna sacrococcígea, se ela não existisse, como se não fosse importante, né? Como se em traumas de acidentes você não tivesse fratura de sacro e de cóccix. Fora outras, como a Vívia mesmo mostrou, de igualar a perda de um olho como a 50%, ou seja, como se você perdesse um olho, você realmente perdesse só 50% da visão, como comprovadamente não é, né? Porque exames de campo mostram que simplesmente você só perde 30%. Então, as mudanças da tabela DPVAT acabaram indo contra a maioria das tabelas e baremos do mundo. Ou seja, é uma tabela que tem as suas coisas boas, porque acrescentou a funcionalidade, tiramos aquela coisa de a tabela de SUSEP, a tabela da açougueiro, que só cortava as pessoas, era uma tabela que até brincavam que era a tabela dos ortopedistas, não que nós cortemos as pessoas, mas, enfim, eu até tenho que concordar, porque só se fala em ortopedia, né? Mas eu acho que dois ventos estão vindos. Talvez foi necessário isso acontecer para que uma nova tabela surgisse, que eu já sei que vai aparecer, venha realmente suprir o gap, o espaço que nós temos no Brasil para ter uma tabela de boa qualidade, como muitas que nós conhecemos por aí afora.
Então, como eu já falei, né, a Caixa vai continuar sendo autora do DPVAT, né? É ela que vai gerir, vai ser de R$60, ou seja, são 120 milhões de veículos. R$60 vezes 120 milhões de veículos dá aproximadamente 7,2 bilhões anuais. É muito dinheiro, né? Então, acho que eles poderiam, pelo menos, pagar melhor aos peritos que definem o que tem que ser pago. E ainda falando de Caixa, eu não posso deixar de falar de algo que também é muito recorrente nas minhas aulas, nas minhas palestras, é que a teleperícia ela é proibida pelo Conselho Federal de Medicina, mas a gente sabe, até pelo valor baixo que a Caixa paga pela perícia, ela acaba sendo permitido e sendo necessária, porque muitas das vezes o dono da empresa de perícia ele não consegue um médico lá na porta que aceite fazer a perícia por esse valor vil que está sendo oferecido pela Caixa. E então a teleperícia acaba sendo um instrumento utilizado para que isso possa acaba sendo realizado. Só que quem trabalhou com DPVAT ou trabalha com DPVAT, vai trabalhar agora com SPVAT, sabe o grande número de fraudes existentes nesse seguro. E se já é difícil a gente detectar essas fraudes, pré-existências e tudo mais, através da perícia presencial, imagina a perícia feita através de vídeo. É quase impossível. E isso tudo, por um lado, vai gerar um aumento da judicialização das perícias, porque como as regras não estão bem definidas, elas não são muito claras, ninguém sabe qual é a tabela, se arrumar uma tabela, o outro achar que é outra, enfim, você vai ter, com certeza, um número de aumento de perícias lá na esfera judicial, que para a gente, quanto perito, quem trabalha como perito judicial, isso vai ser muito bom. Até mesmo para quem trabalha como assistente técnico de seguradoras, né, como seguradora vai trabalhar para a Caixa, isso vai ser muito bom. Porém, não ter uma lei clara não ajuda ninguém. É muito difícil você trabalhar sem ter uma base sólida de um contrato, porque, principalmente na perícia securitária, o que nos move é o contrato, no caso é a apólice, que no caso do DPVAT, a apólice era a lei 11.945. Agora nós temos uma lei complementar 207, que fala muito sobre a gestão do prêmio, de como deve se pagar as empresas, mas fala muito pouco de como fazer a indenização. Bom, gente, muito obrigada e espero que eu tenha sido clara e estou pronta aí para todas as perguntas possíveis que vocês tiverem. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui pelo chat. Ó, vamos lá. Na prática, o que é mais comum? Seguro doença grave. Deixa eu voltar para o início da pergunta. Na prática, o que é mais comum? Seguro doença grave, DIT, FPD, ILPD ou IPA? E dentro da perícia securitária, o que priorizar no estudo para a prova de título? Pergunta da Suelen. Eu posso responder. Então, olha, a perícia mais comum em via judicial é a IPA, né? A invalidez permanente por acidentes pessoais. É a mais comum. Em segundo lugar, IFPD, que é invalidez funcional permanente por doença. Depois vem diárias de incapacidade e despesas médicas, hospitalares, odontológicas. Mas a que ganha demais é a invalidez permanente por acidente, que a gente chama de IPA, que é a que mais
todo dia, que é aquela que a gente aplica a tabela mínima da SUSEP, tá? Em relação à prova de título, perícia securitária tem que estudar o IPA, tem que estudar o IFPD, tem que estudar diárias de incapacidade, tem que estudar o DPVAT, agora o SPVAT, teve várias atualizações, né? As circulares da SUSEP, tem que dar uma lida nas circulares que eu falei para vocês, que são só 3. Prestar atenção nos conceitos, no glossário. Então, aquele glossário que eu falei, o que é sinistro, o que é prêmio, o que é segurado, o que é seguradora. Então, isso é importante prestar atenção. E qual foi a outra pergunta? Eu acho que eu respondi todas. Acho que foi isso, né? A Fatinha quer falar alguma coisa, vai. Não, eu queria só dar uma... Fala aí, Fátima. Sobre doença grave. A doença grave é uma das perícias mais fáceis que tem que se fazer. Porque a doença grave, ela necessariamente ela tem que seguir o contrato. Existem doenças que a gente pensa que está com um câncer, mas se ela não tiver no contrato feito pelo segurado, não tem que ser pago. E muitas das vezes isso vai para judicializar exatamente por isso, que a pessoa, claro, fiz um seguro de doença grave, então eu estou, vamos lá, com câncer de próstata, né? Então, eu tenho câncer, eu tenho direito à doença grave. Só que se isso não tiver definido lá na apólice, e eles definem muito claramente qual a doença que eles vão estar pagando, simplesmente não tem que pagar. Então, assim, é uma perícia muito fácil de ser feita também de forma judicial, não só na administrativa. Ó, as pessoas estão perguntando, aqui a Karina perguntou o seguinte: como cada seguradora poderá ter sua própria tabela, como nós peritos teremos qual referência para quantificar as lesões? O que vocês têm a dizer? Então, é a tabela que tiver no contrato. Exatamente, que o Silvio acabou de falar. Então, a seguradora pode vender diversos produtos, né? O contrato de seguro é um produto. Então, vocês lembram, né? A gerente do banco ligando para vocês para vender um seguro? Vamos fazer um seguro da mulher, né? Vamos fazer um seguro da mulher para câncer de mama e câncer de colo do útero. Vamos fazer um seguro para doenças graves, para esclerose múltipla e assim por diante. Que nem a Fátima falou, seguro de doenças graves são as listadas no contrato. Que pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, que são aquelas listadas no contrato. Então, a gente, como perito em via judicial, a gente vai ter que ler a contestação e analisar o contrato de seguro e a tabela que consta naquele contrato, né? Que pode ser, na maioria das vezes, aquela tabela mínima que está no artigo 5º da Circular 29, que apesar da tabela estar revogada pela Circular 667, ela pode continuar a ser comercializada, tá? Isso não quer dizer que ela não está sendo utilizada. Ela pode continuar sendo comercializada, mas ela não é obrigatória como tabela mínima para a veiculação da venda do produto de seguro. Então, eventualmente, vocês vão continuar percebendo perícias de invalidez permanente para acidentes, que tem aquela tabela que todo mundo conhece, né? E, eventualmente, tem uma tabela diferente, que é uma tabela ampliada. A gente fala isso para vocês prestarem atenção, porque a gente sempre tem que consultar a tabela do caso em específico. Recentemente, o Clésio está aqui na sala, a gente discutiu um caso dele, que eu falei para ele assim, conforme tabela, né, de folhas tal dos autos. Você não pode falar conforme tabela da SUSEP. É conforme a tabela contratada no seguro daquele caso em específico, que pode ser aquela tabela que a gente conhece como tabela da SUSEP. Tá? Acho que eu respondi. Tem uma coisa legal para falar também para as pessoas, né, que a gente está falando de seguro, né? Vai acontecer situações em que o réu não vai ser uma seguradora. A gente está falando de coisas, de contestações sobre valores que as pessoas pretendiam receber e não receberam. Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar em alguma coisa, numa junta médica, em que o rapaz pediu tinha um seguro, quis receber e não recebeu. Então ele judicializou. E aí, antes da judicialização, a seguradora tentou, né, eles fazem isso também, né? Fazer uma reunião de médicos para darem suas opiniões, para ver se todo mundo concorda com a mesma opinião, a fim de evitar a judicialização. Mas só lembrando que a gente vai ter situações em que não tem nada a ver com o seguro. Às vezes, uma pessoa atropelou a outra no meio da rua, essa pessoa que foi atropelada, ela deixou de trabalhar, ela teve uma sequela, e ela vai processar, então, essa que a atropelou, sem envolver seguro nenhum. Né? E aí, as formas da gente valorar esse dano são várias. É a que o perito eleger, digamos assim. A gente vê com muita frequência o perito usando tabelas das seguradoras para isso também, o que também é possível.
Só que a gente entende que a gente pode usar tabelas que sejam mais detalhadas. Vocês vão perceber que as das seguradoras, elas são muito engessadas, né? Elas te obrigam a você marcar um X lá numa determinada situação. Você conhecendo tabelas maiores, como as que a gente já citou, como as que a gente pretende ainda, né, trazer aí à tona, a gente pode fazer trabalhos melhores do que utilizando essas tabelas. E uma coisa que eu queria pedir, assim, pelo amor de Deus, né, para todo mundo entender que não dá para você valorar redução de capacidade laborativa falando nessas tabelas. A gente vê muito isso. Eu já vi em laudo assim, de acordo com a tabela DPVAT, a redução da capacidade laborativa é tantos por cento. Então, isso é um grande perigo. Se você não tiver esse conhecimento, né, através das formações aí que existem atualmente, graças a Deus, felizmente, a gente não precisa mais aprender um com o outro, procura ajuda, né, conversa com a gente, chama a gente para a gente dar uma orientada aí sobre essas questões. O Silvio quer falar alguma coisa, vai lá. Oi, doutora Vivi, uma das explanações mais primorosas que eu assisti acerca de perícia, perícia securitária. Mas eu fiquei com uma dúvida. Você disse que um tromboembolismo causado em decorrência de um acidente pessoal coberto não teria cobertura. Tem cobertura, sim, e é previsto na 29, eu não me recordo na 302, mas é previsto, está escrito. Não são cobertas as doenças, inclusive as profissionais, exceto lesões decorrentes exceto sequelas decorrentes de lesões e embolismo. Na 29 está escrito. Então, eu sempre cobri todos, morte de um indivíduo que esteja internado em função de um acidente pessoal coberto, eu sempre cobri. O Elcio, mudando um pouco de assunto, o Elcio levantou um assunto se o veículo tem que estar em movimento ou não para caracterizar o sinistro. E eu disse para ele aqui no chat que depende do consultor, né, Fátima? O consultor anterior, na era da Líder, na época da Líder, ele dizia que desde que houvesse um veículo automotor no meio de um acidente, não entenda acidente como acidente pessoal típico, no meio de uma intercorrência, haveria cobertura. Isso surgiu, por exemplo, porque era um caso real, a Fátima, se não me engano, estava nessa reunião, o indivíduo parou seu Fusca em frente à farmácia. Ao descer do carro, o pé dele enroscou no cinto de segurança, que no Fusca não era retrátil. E ele sofreu um entorse e acabou fraturando o tornozelo. Tem cobertura ou não tem? Para o consultor da era Líder, tinha cobertura porque tinha um Fusca envolvido. Na gestão seguinte, ainda na Líder, mas com outro consultor, o veículo tinha que estar em movimento para caracterizar um sinistro de trânsito. E, atualmente, na gestão da Caixa, embora não tenha um consultor médico, as empresas que trabalhavam anteriormente para a Líder entenderam que a gente devia continuar com as orientações da época da Líder. Então, nós usamos esse critério. Se o veículo não estiver em movimento, não caracteriza um sinistro de trânsito. Claro, como a Fátima falou, que tem fraude em todos os cantos. O indivíduo, por exemplo, estava descarregando tijolos de um caminhão, tropeçou e caiu. Não demos cobertura, mas em seguida veio um adendo. É que o caminhão desceu um pouquinho na ladeira, bateu na mureta e aí passou a ter cobertura. Então, isso tudo é muito relativo, samba do crioulo doido. Isso é muito relativo e depende de quem está no poder, quem está fazendo a gestão. Deu para esclarecer, Elcio? O Silvio, ele fazer tinha a uma coisa do réplica. carro, né? Muito bem, tá. muito obrigado, esclareceu demais. A minha dúvida é porque eu já fiz alguns casos especializados, a gente estava, por exemplo, trocando a caixa de marcha numa oficina mecânica.
a caixa de marcha se soltou, causou-lhe um trauma torácico, ele fez pneumotórax, escapou aquático, foi internado, e recebeu, estava judicializando, querendo receber o seguro, que estava na oficina mecânica, trabalhando com o carro parado, desmontado. E o outro foi trocando pneu. Isso me causou muito surpresa, porque eu fiz a pergunta, que depende, então, é um samba do crioulo 2, né? Depende de quem está na gestão, para entender se basta envolver veículo automotor, que tem direito, mesmo estando desmontado, né? Uma coisa absurda, no meu entendimento a princípio. Mas só para completar, gente, a carga também do veículo, né? Porque eu já fiz um caso que uma bobina, né, desses fios elétricos caiu da carroceria do caminhão e atingiu uma pedestre longe, distante, vários metros, e ela estava acionando a justiça, tinha inclusive uma filmagem demonstrando aquilo, e foi negado no primeiro momento, mas a carga também transportada pelos veículos, se eventualmente ela provocar um dano pessoal, a vítima tem direito à indenização, ou estou enganado? Muito obrigado. Tem direito à indenização, sim. É o conceito do seguro DPVAT. Conceito não, é a lei, né? Não é um conceito. Está na lei 11.945. Daí lá não só 11.945, anterior também, pelo carro, pelo veículo e sua carga. Em movimento ou parado? Não. Aí depende do que você está analisando. Se você estiver analisando um seguro de AP ou de IPA, como a doutora Vivian, o seguro de DPVAT, não, tem que estar atualmente. Quer dizer, é como você falou, que é o samba de crioulo doido. Nós seguimos a orientação adquirida na época da Líder. Existem empresas que estão prestando serviços à Caixa composta por médicos que nunca fizeram perícia de DPVAT. Nunca. Inicialmente, no pregão inicial, a Caixa exigiu que quem fosse fazer perícia, para eles, tinha que ter uma volumetria de 32 mil perícias em um ano. Em um ano. Quem tem isso? Ninguém. Nem a Fátima. Nem a empresa onde a Fátima trabalhava, que era até 2001 a única que prestava serviço ao DPVAT, acho que não tinha esse volume. Oi? Nós tínhamos. Naquela época. Enfim. Então, no segundo pregão, eles aceitaram empresas de check-up. Empresas que fazem check-up, porque isso é um tipo, entre aspas, de perícia. Empresas que fazem atestado de saúde ocupacional, porque isso, para eles, entre aspas, é uma perícia. Então, tem empresas que fazem exames bioquímicos, laboratórios que fazem exames bioquímicos, porque isso, para eles, é uma perícia. Então, cada um faz de um jeito, eles não permitem. Atualmente são 7 consórcios que trabalham para a Caixa. Cada consórcio é composto por 3 a 4 empresas. E eles não permitem a integração entre essas empresas. Na época da Líder, pelo menos, a cada 2 meses a gente se reunia. Eram 11 empresas, se não me engano, e a gente se reunia para trocar figurinhas, e com a presença de um consultor, de alguém que coordenava. Agora, a gente nem sabe quem é o prestador do Nordeste. A minha empresa, por exemplo, a empresa a qual eu trabalho, atende Sul e Sudeste. Sul, toda a região Sul, e São Paulo, o estado de São Paulo. Eu não sei quem trabalha no Rio, eu não sei quem trabalha no Acre, eu não sei, a gente não sabe, não se conhece. Então, cada um faz de um jeito. E como o pessoal da Caixa não tem know-how, não tem expertise nenhuma, é o samba do crioulo doido, literalmente. Diga, Fátima. Está na hora da nossa sociedade, né, gente? Eu só queria acrescentar para Tem que apresentar nos órgãos legislativos, né? área do cenário, né? Que a única coisa que eles deixam claro é que quando o veículo ele funcionar como um cenário, ou seja, por exemplo, uma bala perdida,
Num carro, você levar um tiro de uma bala perdida dentro do carro. Eles julgam que isso é cenário, que mesmo que o carro estivesse andando, você não tem direito, porque o carro não foi o causador do trauma. Como ele falou, entortou o pé do fio, o carro. A máquina lá de marcha bateu nele, é o carro. Uma bala perdida ou uma pedrada não é o carro. Seria um fator externo. Então, eles dizem que aí o veículo automotor só é o cenário. E aí eles não cobrem. Né? Então, só para esclarecer mais isso. Eu lembro a pessoa que caiu de uma árvore. Sinistro de trânsito. Sinistro de trânsito é quando um ou mais veículos sofrem um evento do qual resulte, um evento subtúrico e tal, do qual resulte morte ou invalidez ou incapacidade permanente do segurado. Aí, Vivi, responde de trânsito. Por isso que eu digo que a gente... Oi? A gente tem que analisar Não, eu estou falando... Oi? Não, o Silvio falou em relação às lesões metatraumáticas. O que eu disse é o seguinte, que por vezes, em via administrativa, as lesões metatraumáticas não eram indenizadas. Por vezes, não estou falando que você não fazia, não é isso. E isso virava uma judicialização. Mas o que aconteceu na circular 667, que ela coloca expresso que é vedado colocar como risco excluído, entre aspas, né, numa interpretação daquele artigo, que as lesões metatraumáticas seriam exclusas. É isso que eu quis dizer. Não disse que, no meu entendimento, lesão metatraumática tem relação com IPA, sim. Estou falando que isso podia ser um motivo de judicialização e que a circular 667 inovou com esse artigo, que ela coloca expressamente que qualquer lesão numa cadeia de eventos determinada por um acidente pessoal não pode ser exclusa, né, no contrato de seguro. É isso que eu queria dizer. Coloquei aqui as circulares, para quem quiser depois pesquisar. Quais são? Quais que você colocou? 29, coloquei todas, 29, 302 e 667, para todo mundo ter acesso, né? Da 29 para 302 não teve muitas mudanças, mas a 667 inovou. Certo. E eu queria fazer uma observação que eu faço em todos os encontros que se fala sobre medicina, sobre perícia securitária. Alguém tocou no assunto elogiando a Fátima, que estava passando o conhecimento dela. Nós estamos assistindo a uma palestra que é Atualização em Perícia Securitária. Isso, Atualização em Perícia Securitária. E o ensinamento da perícia securitária, quando é que vocês vão organizar? Porque eu entendo, eu sempre cobro um curso de avaliação e valoração, não valorização. Avaliação e valoração do dano corporal, porque aqui no Brasil pouca gente sabe fazer quem trabalhou em seguradora ou quem estudou fora, e não é culpa de ninguém, é culpa do ensino médico aqui no Brasil, porque isso não faz parte da grade curricular. E a gente sempre assiste palestras, eventos sobre atualização, sobre perícia assim, sobre perícia assada, mas nunca ninguém ensinou. Nunca não. Houve alguns cursos de avaliação do dano corporal, mas há muito tempo. E o pessoal mais novo não teve oportunidade de aprender. Eu vejo peritos oficiais sendo nomeados sem um mínimo conhecimento. Nada, zero. Eu fui convidado para falar sobre perícia no DPVAT por um desses cursos online e deixei o meu telefone à disposição e muitos alunos me ligam dizendo: eu fui nomeado aqui pelo juiz, tenho 7, 10 perícias judiciais para fazer e não sei fazer. Você me ajuda? Eu ajudo.
E o colega foi ditando, e eu fui ditando para ele o que ele devia fazer. E ele era perito oficial. Ele era a pessoa que o juiz iria ouvir para emitir a sentença. E ele não sabia nada. E por quê? É culpa dele? Não é culpa dele. É culpa do juiz? Não. O juiz não tinha outra pessoa a indicar também. Então, eu entendo que... E eu já pedi para a Santa Casa de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, já escrevi para a Santa Casa, para a Escola Paulista de Medicina, para a USP, Escola de Medicina do até para Unisquinas. Eu escrevi sugerindo que se promovesse um curso de avaliação e valoração do dano corporal, porque é algo muito necessário, principalmente pelo seguro DPVAT, que é um seguro que abrange 200 e tantas milhões de pessoas, e pouca gente sabe fazer. Então, a gente vê tanto absurdo. Então, uma vez que nenhuma dessas faculdades, nenhuma das universidades se interessou por esse curso, eu entendo que a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica seja a instituição ideal para promover esse curso. Não são todos que podem ir para Coimbra, não são todos que podem ir para... Eu fui para onde? Para Valência. Não são, e é esse pessoal que está aqui, que vive aqui, que faz a perícia. Silvio. Então, fica mais uma vez a sugestão. Na última reunião Silvio, que eu falei sobre isso, a Adriana ficou brava porque eu excedi o horário. Precisa organizar esse curso. Silvio, deixa eu falar uma coisa para você. É prazer te conhecer, né? Eu acho que a gente não tinha se conhecido formalmente, mas eu e a Fátima promovemos cursos, tá? De forma particular, né? Eu faço, eu fiz, inclusive, ano passado, eu fiz um curso só de seguros, um módulo só de perícia securitária. Meus alunos estão aqui no chat, eles podem confirmar se o curso foi mais ou menos ou se atingiu a meta. Mas um curso de perícia securitária a gente faz, viu? De avaliação do dano corporal, eu e a Fátima fazemos, tá bom? Com os princípios de Coimbra, inclusive com a participação do professor Duarte Nuno, trazendo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro todo o conceito da doutrina, né, da escola portuguesa. Então, tem sim, tá? E a Daniele Munhoz levantou a mão, eu dou aula no curso dela. Ela também, da Santa Casa, de avaliação do dano corporal. O professor Duarte Nuno vem em São Paulo para dar aula na Santa Casa. A gente dá aula na USP. Eu gostaria só uma palavrinha. Fazendo... Só uma palavrinha aqui. Peço desculpas por eu não estar podendo aqui abrir a câmera, mas... Doutor Silvio, eu não tenho contato do senhor, eu faço questão de convidá-lo, então, para uma aula lá na faculdade, tá bom? Nosso curso de pós-graduação tem, sim, a parte de perícia securitária, tá? E nós fazemos, sim, a parte prática de laudos e discussões, mas eu vou ver se eu pego contato do senhor com alguém, então, eu faço esse convite aqui formalmente e a gente... conversa no particular, ok? Ok, Daniela, ok. Eu estava no primeiro curso, não como aluno, mas como acompanhante da minha esposa, que fez o curso. O primeiro. Não vou dizer o nome para não ficar mal. Mas eu assisti a aula, Daniela. Foi superficial, Daniela. Não. Nós temos um segundo ano, a aula ela é bem aprofundada, o senhor não assistiu. O segundo ano ele começou em 2019. Tá? Então, eu estou dizendo ao senhor que nós temos agora, aquele lá era uma superficial de seguros que é no primeiro ano, a do segundo ano, para quem já assistiu, eu estou vendo aqui os alunos batendo palma aqui, nós temos o segundo ano, inclusive com preparação de laudos e discussão. Ok. Algumas opções. Ok. No segundo ano, o professor Duarte não dá aula. O Alexandre fez uma perguntinha aqui que achava bom a gente tentar responder. Se a circular 667 revogou a 302, 316, 317, 516. Isso. E algumas cartas circulares. Foi isso que aconteceu? A circular 302, ela revogou várias outras circulares, mas eu destaquei aquela que foi mais importante, que foi a 29. Mas não revogou só a 29, revogou várias outras. E assim como a 667 não revogou só a 302, revogou várias outras também. 316, 317 e 516. Essa que é a pergunta deles, são essas. Eu não sei de cor, mas eu coloquei a circular aqui na íntegra
para a gente poder consultar todas as circulares que foram revogadas pela 302 pela 667, dá para a gente consultar. Eu só fiz o link entre a 667, 302 e 29, mas de cor eu não sei dizer. A gente tem que abrir aqui para poder falar. Tá. Alexandre é advogado, é médico ou só advogado? Tá. Parabéns aí. Os dois. Eu sou advogado e médico. Poxa, que bom, parabéns. O Elcio está fazendo mais alguma pergunta aqui. Gabriela, desculpa, vocês estão me ouvindo? É uma questão extremamente polêmica que eu já discuti em vários outros ambientes, de congresso, etc. Mas eu gostaria de levantar essa lebre para todos os colegas. É o seguinte: não obstante está previsto que dano estético, está claramente na legislação, dano estético e elementos dentários não são passíveis de reparação, vamos fazer um estudo aqui. A gente sabe que lá na tabela da DPVAT, lá fala comprometimento de estruturas crânio-faciais. Não é? Vamos considerar que o sujeito tem um trauma na região oral, né, na axila, na mandíbula, com perda de elementos dentários. Os dentes não são estruturas crânio-faciais? Lá não tem previsto isso. Os dentes não têm funções, desde fonéticas, mastigatórias e outras funções. E agora eu vou trazer uma polêmica maior ainda. A pele. Muita gente acha que uma queimadura, por exemplo, é raro. Eu tenho milhares, faço isso desde 94, pessoal, perícia judicial. Então, eu tenho dezenas de milhares de perícias concluídas, inclusive muitas na área do seguro, notadamente DPVAT. Vejam bem, uma queimadura, o sujeito sofre uma queimadura no acidente de trânsito, queimadura de terceiro grau, com enxerto, etc. E vai ficar ali uma sequela do ponto de vista de drenagem linfática e também uma sequela com retrações, né? A pele perde aquela elasticidade, perde a propriocepção, perde uma série de funções que a pele tem. Nós sabemos qual que é o maior órgão do nosso corpo, muitas pessoas não sabem, é a pele. Aí muitas pessoas pensam que a pele só tem função estética. A pele tem funções, inclusive endócrinas, às vezes tem descoberto que tem funções endócrinas. A pele tem funções termorreguladoras. Então, eu procurei e não achei. Bora chamar a aula. Vou concluir. Não entendi. Mas a pergunta foi um som aberto sem querer, desculpa, já fechei. Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, nessas perícias que eu fiz, todas elas, eu conseguia, usando a tabela DPVAT, ou usando a tabela dos seguros privados, eu conseguia encaixar lesões deformantes, mas não pelo fato delas serem deformantes sob aspecto estético, vou dizer, da harmonia corporal da pessoa enquanto exposta à visão de terceiros ou do semelhante. E sim, tendo em conta a repercussão funcional na fisiologia da globalidade do corpo humano. Então, a pele, queridos colegas médicos, ela só não tem função de embelezadora. A pele, nossa pele, tem, inclusive, é o maior órgão do nosso corpo que tem. A gente muitas vezes esquece desses detalhes, eu estou falando isso para aqueles que eventualmente tenham esquecido, eu sei que a maioria das pessoas tem isso bem em mente. Então, quando eu pego, já peguei dezenas, talvez centenas de casos que só tinha lesão de tecido mole. Ou seja, a amplitude de movimento é preservada, a massa está preservada, o sujeito teve ali uma queimadura com comprometimento do tecido celular subcutâneo, comprometimento profundo da pele, com perda da sensibilidade, às vezes com alteração nociceptiva e por óbvio também, alterações de sudorese, percepção de tato, percepção de térmica, etc. Portanto, assim, é uma crítica que eu faço às tabelas, mas eu sempre consegui encaixar, e, infelizmente, eu acompanho quase todas as sentenças do caso que eu trabalho, eu tenho um acervo enorme, né, da minha casuística. Infelizmente, comecei muito cedo, né? Comecei em 94, então eu tenho muitos casos, e eu vejo que eu consegui convencer alguns juízes, não obstante ser rebatido por alguns assistentes técnicos de seguradores, dizendo que eu estava tratando de lesão de estética. Aí eu tinha que dar uma aula sobre funcionalidade, né, sobre fisiopatologia, sobre fisiologia da pele humana, que a pele humana não tem função só estética. A nossa pele, quer seja ela esteja no rosto, quer seja ela esteja na nádega, quer seja ela esteja no tronco, a pele, né, o nosso tecido cutâneo, é um órgão extremamente importante para a nossa homeostase. Nesse sentido, que eu ressalto que tanto a pele quanto os dentes
podem ser encaixados dentro dos dentes. Eu trago aquele capítulo lá de estrutura crânio-facial, né, dentro da estrutura crânio-facial, e se o dente, a princípio, está excluído por questão estética, eu sei que foi excluído por questão estética, né, a gente sabe que o dente não tem função estética. Uma das funções do dente é estética. Tem várias outras funções, desde comente até digestivo. Mas eu queria polemizar, perguntar o que os colegas, né, a nossa colega Vivian, a doutora Fátima, a doutora Gabriela, que eu sei que são também os baluartes aí da perícia médica na área do seguro, o que pensam dessa interpretação? Eu levantei essa lebre um dia no congresso aqui em Portugal, eu estou em Portugal agora, como disse os senhores e a senhora, e foi curioso que o professor Duarte Nunes, até, de certa forma, se convenceu pelo argumento, né? Na tabela portuguesa tem lesão, né? Tem dano por pele, né? Por queimadura, por alteração da pele. Na tabela portuguesa está previsto isso. E aí foi interessante que a gente fez um contraponto com uma interpretação brasileira, que exclui a pele, né? Tratando a pele como um órgão estético. O que a senhora pensa? Vai falar, Fátima? O que ele falou, não. Você abriu o áudio? Eu só entendi. Eu te adianto, Elcio, que... Diga aí, Fátima. Picotou, só foi que eu não ouvi direito o que o Elcio falou. Ele quer saber o que a gente acha de valorar as estruturas crânio-faciais e também a pele. O que é? O que a gente acha das lesões cutâneas e também das lesões crânio-faciais, da boca, etc. Como que a gente faria para valorar, se tem algo específico? Na época de DPVAT, principalmente, eu e Gabriela fizemos muito isso. Perda dentária, indenizávamos com função digestória, né? Perda da queimadura é uma coisa mais rara em DPVAT, mas também acontece da mesma forma que você salientou aí. Mas eu acho assim, não é qualquer perda dentária, né? É uma perda dentária significativa. Uma dor estética, uma fratura de mandíbula, ou um Lefort 3, ou que gere uma alteração de face a ponto de comprometer uma queimadura. Você, que tanto a perda dentária pode, sim, implicar numa perda de função bastante significativa, dependendo da quantidade de peças dentárias, ou também de que tipo de dente, né? Se é um canino, se é enfim. E a pele é, sem dúvida, como você falou, o maior. Portanto, ela deve, sim, ser valorada, mesmo quando a tabela não nos der meio. Só que, realmente, nas nossas tabelas, é muito mais fácil a gente indenizar uma perda dentária, né, que aí você pode incluir numa função digestória, ou na própria FUSEF, uma fratura de mandíbula, do que uma lesão na pele, porque aí fica mais difícil a gente enquadrar nas tabelas que nós tínhamos até o momento. Né? A não ser agora, com essa nova, como é que nós vamos ter opção. Tá? Espero ter te respondido aí. Eu só vou complementar, Elcio. A pele a gente considera como um órgão funcional, além do dano estético. O professor Duarte Nuno fala que a pele é o único órgão que vai ser valorado 2 vezes, né? Tanto no dano estético como no prejuízo funcional. Né? Esse é um conceito médico legal, né? Que veio da Escola de Coimbra. E que a perda dentária não é perda unitária, né? Mas um prejuízo bucomaxilofacial que repercute na função digestória, com certeza será valorado, com certeza. Então, por isso que o perito tem que ser um perito, né? Ele tem que ser treinado, ele deve conhecer o que é valoração do dano, tem que saber o que é funcionalidade, porque a perda anatômica não necessariamente repercute na função de um órgão de sistema, né? Conceitos da CIF. Então, hoje a gente fala de funcionalidade, não só na perda anatômica ou um prejuízo funcional, mas funcionalidade, ou seja, repercussão nos domínios da vida e assim por diante. Então, quando tem um prejuízo na função, certamente o perito deve apurar o dano e apresentar para a autoridade requisitante, né, no caso, se for judicial ou magistrado. Na via administrativa, eu tenho certeza que isso é um pouco mais complicado, porque tem regras próprias.
mas eu conheço alguns colegas que trabalham em via administrativa que eles aplicam analogias, né, para evitar a judicialização, né? Inclusive aplicando graus de repercussão naqueles danos totais, né? Por exemplo, alienação mental, que é um dano total, 100%, mas você aplicar um redutor quando, por exemplo, tem um transtorno do estresse pós-traumático, daí você aplica um redutor e dá, sei lá, 50% ou 25%. Então, aplicar redutores nos danos totais também tem sido uma prática, e alguns colegas praticam para poder valorar de forma adequada o dano daquele periciado em específico. Vá no congresso, na aula inaugural do Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica. Você vai se surpreender que a gente vai falar lá. É só isso que eu te digo. Então, aproveitando aí, né, para a gente ir encerrando e deixar mais uma vez o convite que o Vinícius fez no início, para todos comparecerem, né? Acho que não sei nem se ainda temos tantas vagas presenciais assim, a Adriele que gerencia essas coisas, mas temos vagas online. O Congresso está, graças a Deus, aí bombando, e a gente garante aí que esse assunto vai aparecer bastante lá, com muitas novidades, inclusive. Pessoal, esse encontro, todos os nossos encontros ficam no nosso canal do YouTube, da BML-PMRJ. A gente coloca daqui a uns dias, mais ou menos, tem vários outros temas muito legais lá. Acho que, né, estamos conseguindo aí trazer informações e conteúdo científico mesmo, né? Acho que essa que é a nossa missão. Obrigada, Alexandre, aí, pela empolgação. Obrigada, Elcio, pela presença de sempre. Obrigada a vocês duas aí. E obrigada, Silvia, né? Bastante participante. Vários alunos nossos aí presentes. E a gente vai se falando. Ok. Obrigada pelo Adriele, convite. muito obrigada.